Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Piauí. Sou o professor José Rajumar e estamos aqui com mais um vídeo das nossas sequências didáticas da disciplina de Físico-Química. Na aula passada, no vídeo passado, nós discutimos mais questões envolvendo os conceitos de termoquímica. Hoje, vamos dar continuidade a essa resolução de questões, aprofundando um pouco ainda esses conceitos, falando um pouco sobre questões que envolvem energia de ligação química e, logicamente, a aplicação da lei de Hess. Então, sem mais delongas, vamos usar aqui a questão. Bom, eu trouxe a questão para vocês, que ela diz o seguinte: os valores de energia de ligação entre alguns átomos são fornecidos no quadro abaixo. Bom, aí eu tenho um quadro, não vou detalhar o quadro. Diz o seguinte: considere a reação representada por CH4 mais 2O2 produzindo 2CO2, na verdade CO2 mais 2H2O. Isso na forma de vapor e tal, gás e os matérias gasosas. O que se quer? Quer que a partir desses valores da tabela, você saber qual é o valor aproximado do ΔH em kJ por mol. Então vamos passar aqui as informações por quadro para que a gente possa desenvolver aqui o raciocínio. Bom, então com as informações principais do quadro, que são os tipos de ligações e suas energias de ligação correspondentes, e nós temos aqui a equação química. O que é que nós vamos ter que lembrar, né, dessa questão? Que a variação de entalpia, ela vai ser o quê? Ela vai ser a entalpia dos reagentes mais a entalpia dos produtos, né? A entalpia das energias de ligação dos reagentes mais a entalpia da energia de ligação dos produtos. Como nós vimos aí em vídeos passados, tá? Eu mostrei essa expressãozinha para vocês. Lembre-se do detalhe importante aqui, é que quando você fala de energia, ou a variação de energia das energias de ligação, tá? Essa é a variação de entalpia da energia de ligação dos reagentes, você está quebrando ligações. Então, esse ΔH sempre vai ser positivo. Agora, quando você fala de variação de energia dos produtos, lembre-se que nos produtos as ligações estão sendo formadas. Então, você vai ter que liberar aquela energia absorvida que foi utilizada para quebrar as ligações, agora vai liberar algum conteúdo de energia para formar as ligações. Bom, então esse ΔH aqui dos produtos vai ser sempre negativo. A soma desses dois valores é que vai dizer se o processo total vai ser exotérmico ou endotérmico, tá? Se houve uma maior liberação do que absorção ou se houve uma maior absorção do que liberação. É isso que a gente vai entender aqui. Cuidado para não confundir o ΔH, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, que é um outro contexto que nós vamos ver na sequência das questões. Bom, sendo assim, o que eu preciso pensar é o seguinte: quais são as energias envolvidas em cada um dos reagentes e qual é a energia envolvida em cada um dos produtos. Ora, aqui no CH4, né, ΔH dos reagentes, eu tenho o CH4, que são, na verdade, um carbono ligado a hidrogênio 4 vezes. Logo, eu tenho aquela energia de 413 multiplicado por 4, ok? Multiplicado por 4. Além disso, tem o oxigênio gasoso, O2. Cada molécula de O2 vai ter cada 1 mol de O2, né, ele vai liberar 1 mol de energia, no caso 494 kJ por cada mol de ligação dupla quebrada. Então, você vai ter aqui mais duas vezes, porque você tem aqui 2 moléculas de oxigênio, vezes a quantidade de energia de cada mol de ligação, que é 494. Então, aqui você vai ter o quê? A variação de entalpia dos reagentes, a energia que você vai inserir no sistema para quebrar todas as ligações. O raciocínio da entalpia dos produtos vai ser a mesma coisa. Ó. O que é o CO2? É oxigênio ligado a dupla carbono-oxigênio. Então, ele tem duas ligações carbono-oxigênio, que é essa aqui. Ó. Carbono-oxigênio ela é 804. Só que nessa molécula existem duas ligações. Logo, o que nós temos aqui? Nós temos a energia da ligação carbono-duplo-oxigênio, que é 804, só que vezes 2. Mas, observe só, aqui eu tenho água, H2O, tá? Então a água está aqui, ó.
ok? Na água eu tenho a ligação oxigênio e hidrogênio, que vale quanto? 463. Bom, mas lá em cada molécula de água eu tenho quantas? 2 ligações oxigênio e hidrogênio. Logo, eu tenho aqui, vou apagar, né? São a ligação 463. Lembre-se que na molécula de água são 2, então eu tenho vezes 2. Só que tudo isso está sendo multiplicado por 2. Então, tudo isso aqui vai ser multiplicado por 2. Ok? Pronto. Então, com essa continha, nós vamos encontrar o quê? O ΔH dos reagentes e o ΔH das energias dos produtos. Bom, então, vamos aqui fazer os cálculos. Aqui é meramente matemática, continha, para a gente não perder muito tempo. Vamos botar os resultados aqui para você ver, ok? Bom, então acompanha comigo aqui o raciocínio, tá? Quando nós multiplicamos aqui 413 vezes 4, já deu o resultado aqui de 1.652, ok? Multiplicando 494 vezes 2, eu vou ter 988, que somado vai dar 2.640. Beleza. Bom, na segunda expressão, 804 vezes 2 vai dar 1.608. E aqui multiplicando 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 463 vai dar justamente 1.852. Somado os dois, eu vou ter uma energia aqui de 3.464. Ótimo, pronto. Agora, voltemos lá ao raciocínio. Ó. O que é o ΔH da reação? É a entalpia dos reagentes mais a entalpia dos produtos. Lembrando que a entalpia dos produtos ela vai ser sempre colocada com valor negativo. Ok? Com valor negativo. Então, eu tenho ΔH igual a entalpia dos reagentes, 2.640, na verdade, mais, que é lá da fórmula, certo? Mais a entalpia dos produtos, que é esse valor aqui, ó, 3.460, só que negativo. Bom, resultado da soma, o ΔH deu menos 820 kJ, né, por mol aqui de reação. Se nós fecharmos aqui na nossa questão, nós vamos ver que o valor aproximado, ou seja, o valor igual que nós encontramos aí, foi justamente de 820 negativo. Logo, a resposta da nossa questão é justamente a letra A. Então, fica a dica aí para vocês. Quando forem resolver questões que envolvam uma tabelinha de energias de ligação, ok? Lembrar que você vai somar as entalpias, reagentes e produtos. Lembrando que o produto sempre vai ser negativo, reagente sempre vai ser positivo. Faz as continhas separadas e calcula aqui, no final, a soma dos valores, né? O ΔH dos reagentes, ΔH dos produtos, e não tem errada nessa questão. Bom, então vamos aí para a próxima questão, ver o que ela nos oferece. Veja só o que traz essa questão, pessoal. Ela diz o seguinte, considere as seguintes entalpias de formação. No caso, temos a entalpia de formação aqui do trióxido de alumínio, né, o L2O3. Ele está aí com 1.670 kJ por mol. E do óxido de magnésio, que é de 604 kJ por mol. Com essas informações, pode-se calcular a variação de entalpia da reação representada por. Aí ele nos dá aqui a equação e ainda vamos colocar aqui as informações no quadro para você acompanhar. Então veja só o que você precisa raciocinar aqui nessa questão. Primeiro, ele não me dá energia de ligação. Então eu já não posso mais utilizar aquela expressãozinha ΔH igual a entalpia da energia dos reagentes mais a entalpia das energias dos produtos. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular o ΔH normal. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Ok? Eu tenho que fazer isso. Porque ele está me dando entalpias. Bom, agora o que eu preciso analisar aqui? Primeiro, relembrar alguns conceitos aí que nós vimos nos vídeos, né? Se você não estiver lembrando, você volta no vídeo, assiste novamente para poder reforçar essa informação. A primeira coisa é que ele me diz que ele me dá o ΔH, energia entalpia de formação. Aí já tem um detalhe que pode levar você ao erro. Quando alguém te dá uma entalpia de formação, esse valor tem que ser um valor negativo, ok? Bom, sendo assim, esses valores de formação eles são negativos, tá? Ele ocultou o sinal negativo ao falar que
ali era a entalpia de formação. Tá? Então ficou subentendido que você deve saber que ali a entalpia de formação tem que ser negativa. Primeiro ponto. Entendido isso, segundo ponto é a entalpia das substâncias simples, né, no seu estado fundamental é igual a zero. Então, se eu for calcular o ΔH, e aqui eu for escrever a entalpia dos produtos, quem são os produtos? 3 átomos de magnésio, 3 mols de magnésio, só que ele é zero. Tá certo? Ele é zero. Mas, não é isso? A entalpia de formação do Al2O3. Aí eu vou lembrar que esse valor aqui, ó, é menos 1670. Ok? Pronto. Aí menos, ok? E agora não tem mais nenhum produto. Eu vou para os reagentes. Eu não vou nem gastar o tempo, mas vou botar logicamente aqui do alumínio tem que ser zero. Ok? E eu vou somar, lógico, mais a entalpia desse reagente. Ok? Então eu tenho aqui como se fosse o somatório dos reagentes, dos produtos, e o somatório dos reagentes, tá? Vou apagar aqui. Vou ganhar esse espaçozinho aqui. E aí eu vi o quê? Que a entalpia do óxido de magnésio era 604. Eu apaguei aqui, mas você vai lembrar lá do vídeo. Era 604, ó. 604. Só que esse 604 está multiplicado por quanto? Por 3. Então, logicamente, a entalpia aqui vai ter que ser multiplicada por 3. Ora, vamos simplificar isso aqui. Tá? Logicamente, aqui vai ficar ΔH. Aqui vai ser mais como vai dar menos 1670. E menos, tá ok? Aqui se nós multiplicarmos, ó, 3 vezes 4 são 12. Vai 1, é isso? Baixa 1. 3 vezes 6 são 18. Lembre-se que essa energia aqui, ela era o quê? Negativa. Porque ela também é energia de formação. Tá? Lembra que lá no enunciado de, ó, vou te dar as energias entalpias de formação do óxido de magnésio, de manganês, na verdade, e do óxido de alumínio. Bom, então, fechando aqui o parênteses, eu tenho aqui um valor de menos 1812, ok? Menos 1812. Bom, agora, sabendo esses valores, o que eu vou ter que fazer? Ó, menos com mais vai dar menos. ΔH é igual a menos 1670, menos com menos vai dar mais 1812, ok? A gente pegou lá aquele 604, não é isso? 604 vezes 3, né? Deu 1812. Agora, botando aqui um zero, tá? Então, se perder aqui nas contas, é só fazer aqui a subtração. Eu vou pegar aqui o 1600, menos 1660, menos 1670, não é isso? Ó? 1670. Vamos subtrair aqui do 1812, tá? Só que lembrando que aí a resposta aqui tem que dar positiva, tá certo? Então, ΔH vai ser igual, o maior módulo é positivo, 142, ok? Aí desce aqui em quilojoules a entalpia. Bom, dessa forma, o que a gente pode fazer? Vamos fechar lá na questão, isso. E aí onde é que eu acho 142, né? Eu subtrair esses dois valores, deixa eu fechar aqui mais uma vez. Se subtrair esses dois valores, deu um valor positivo de 142 kJ. Ou, logicamente, a nossa resposta vai ser a letra C. 142 kJ positivo, ou seja, esse processo ele é um processo endotérmico. Tá? A reação entre óxido, magnésio e alumínio, produzindo magnésio mais óxido e alumínio, é um processo endotérmico. Ele só vai funcionar se ele absorver energia. Tanto que a gente viu que o ΔH aqui foi positivo. O que a gente aprendeu nessa questão? Que se na questão fala que a entalpia é de formação, eu já sei que a entalpia é negativa. Segundo, que a entalpia das substâncias simples, tá certo? No seu estado alotrópico mais estável, essa entalpia é zero. Então, na hora de fazer a continha ou entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, eu vou considerar esses dois argumentos. Agora, vamos lá para a próxima questão, ver o que ela tem para nos oferecer. Veja só que interessante essa questão. Ela, inclusive, é da PUC. Né? Ela diz o seguinte: dadas as seguintes equações termoquímicas. Né? Ainda vamos discutir bastante essas equações termoquímicas nessa questão. Aí tem equações 1 e 2.
Calcule o ΔH para a reação meio de N2 mais meio de O2 produzindo NO. Ele me dá aí os valores possíveis das opções. Bom, então vamos aqui transferir as informações para o quadro para a gente poder discutir aqui melhor esse raciocínio. Então, olha só que interessante aqui essa questão que foi elaborada. Primeiro, nós vamos, antes de analisar a equação global, nós vamos olhar primeiro para essas equações que ele nos oferece e fazer um ajuste, digamos assim, porque você está olhando que essa equação termoquímica ela não está trazendo o valor do ΔH. O que ela está dizendo aqui? Aí você tem que tomar cuidado. Eu tenho NO mais meio de O2 produzindo NO2 mais esse produto. Certo? O que é esse produto? Calor. Então quer dizer que na reação, além da liberação do NO2, eu estou tendo a liberação de 13,5 quilocalorias de energia. O que é que isso representa? Que o meu ΔH é um processo exotérmico e está liberando aqui 13,5 quilocalorias. Então eu vou tirar aqui esse valor como produto, sabendo que está havendo liberação, e toda vez que há liberação, o ΔH é negativo. Olha só aqui, aqui tem meio de N2 mais O2 para NO2 menos 8,1 quilocalorias. O que quer dizer com isso? Olha, que esse cara aqui está no lado errado da equação. Ele deveria estar aqui, do lado dos reagentes. Ele deveria ter meio de N2 mais O2 mais a energia, que é 8,1, que estaria do lado positivo. E isso me daria esse produto. Quer dizer o quê? Que nessa segunda equação eu estou tendo consumo de energia. Então o processo é endotérmico. Se ele é endotérmico, esse 8,1 quilocalorias é um processo endotérmico, ele é positivo, 8,1, tudo aí em quilocalorias, ok? Bom, então veja só que a questão é bem interessante porque ela traz a equação termoquímica, mas ela não traz os valores de ΔH. Ela traz as energias como produtos e como reagentes. Para dificultar, ele jogou tudo no segundo membro da equação. Mas nós já vimos isso nas nossas explicações nos vídeos anteriores, que eu posso escrever tanto do lado do reagente quanto do lado do produto, desde que haja a inversão dos sinais. E aí eu tenho que lembrar que a energia ela vai ser tratada aí como um reagente ou como um produto. Na primeira equação, ela era um produto. Na segunda equação, ela era um reagente que foi escrito do lado oposto da equação. Por isso que ela estava negativa. Tudo isso aí era justamente para gerar um grau de dificuldade maior nessa questão. Bom, agora se a gente voltar aqui para o enunciado, aí nós vamos ver o quê? Que eu tenho aqui meio de N2, que é a equação global, meio de N2, mais o que ali? Meio de O2, vai produzir apenas NO. E esse ΔH desta equação, ele é um valor desconhecido, tá? Valor desconhecido. Deixa eu abrir com vocês agora aqui, Então, peguei lá na questão meio de N2 mais meio de O2 da NO e eu tenho aqui um ΔH desconhecido. Bom, agora nós vamos ter que aplicar verdadeiramente a lei de Hertz, tá? Eu quero o ΔH disso aqui, eu preciso aplicar. Fazer o quê? Usar essas etapas. Bom, e aí eu vou analisar o que eu tenho em cada uma delas e como eu devo tratar cada uma delas. Primeiro, eu preciso de meio mol de N2. Em qual das equações eu encontro meio mol de N2? Tá? Eu vou observar que eu encontro aqui na equação número 2. Beleza, encontrei a equação que eu queria. A pergunta é, elas estão coincidentes? Ou seja, o meu meio mol de N2, eu quero ele como um reagente. Tá? No caso aqui, ele tem que estar à esquerda da equação, do lado esquerdo. E observe que na equação 2 eu também tenho meio de N2 no lado esquerdo. Então, ótimo. Com isso, eu vou poder reescrever esta mesma equação como ela está. Meio de N2 mais O2 vai produzir NO2 e o ΔH dele aqui vai continuar de 8,1. Perfeito. Bom, já tem oxigênio, então não vou mais me preocupar. O próximo elemento que eu quero na minha equação global é o NO. Onde eu encontro o monóxido? Eu encontro não na segunda, mas eu encontro na primeira. Beleza, encontrei na primeira equação, que é aqui, equação 1, a substância que me interessa, que é o NO, para que eu chegue na equação global.
Agora, qual é o problema dessa primeira equação? É que eu quero, na minha equação global, o NO, que é o monóxido, na forma de produto. Certo? Na forma de produto. Então, ele tem que estar à direita aqui da equação. Bom, no entanto, esta equação ela está com o monóxido à esquerda. Ou seja, o monóxido está como reagente. E agora, o que é que diz a lei de Hess? Eu posso inverter a equação e, consequentemente, trocar o sinal do ΔH. Bom, com isso eu vou inverter a equação. Vou escrever ela de trás para frente. Ok? Então, eu vou escrever aqui até em destaque em preto. Eu tenho NO2, esse cara aqui, vai produzir o quê? Vai produzir NO, na verdade, 1 mol de NO, não é isso? NO mais meio de O2. E o ΔH dele, que era menos 13, vai ficar mais 13,5. Ok. Bom, agora eu posso aplicar um tratamento matemático aqui, ó. Um tratamento matemático, ok? Que é somar as duas equações. Ora, perceba que eu tenho 1 mol de NO no reagente e 1 mol de NO2 no reagente e 1 mol de NO2 no produto. O que a gente pode fazer com esses caras? Esse elimina esse. Bom, veja que eu tenho aqui ainda 1 mol de oxigênio no reagente. E eu tenho meio mol de oxigênio no produto. Então, eu só posso cancelar meio com meio. E aí vai ficar esse aqui sai meio e aqui só fica meio mol. Ok? Não sai todo, sai meio. O que vai sobrar? Vai sobrar meio mol de N2. Aqui ainda sobrou meio mol de O2. E do outro lado, o que sobrou? Apenas NO. Veja que ao somar as duas equações, fazendo essa análise, depois desse tratamento, eu consegui encontrar a equação global. Consequentemente, o ΔH desse cara aqui, ó, aquele ΔH conhecido, é quem? É a soma desses dois valores. 8,1 mais 13,5. Ok? 13,5. Então, quanto é que vai dar o ΔH aqui? Se você fizer a continha, ó. 5 mais 1 vai dar 6, lógico. Não é isso? Não vai nada, né? E 3 mais 8 vai dar 11. 11 vai 1, fica 2. Então, você vai ter um ΔH positivo. Lembre-se que a cara era negativo, ficou positivo, né? Não precisa voltar nisso. Então, o ΔH final aqui foi de quanto? De 21,6 quilocalorias, tá? 21,6 quilocalorias. Bom, aí se a gente fechar lá na questão, nós vamos encontrar um valor positivo de 21,6 quilocalorias, que está aí na letra B de bola. O que nós aprendemos nessa questão que é bem interessante? As equações termoquímicas que não traziam os valores do ΔH, ok? Em que eles traziam como reagentes e produtos, precisei transformá-los em ΔH, fazendo essa análise. E, por fim, apliquei aqui a lei de Hess, invertendo aí uma das equações, ok? Bom, feito isso, vamos ver o que nos traz aí a próxima questão. Então, olha só essa questãozinha aqui, pessoal. Ela diz o seguinte. O gás de água, uma importante mistura constituída de monóxido de carbono e hidrogênio, utilizada na indústria, é preparada fazendo-se passar por um fluxo de água gasosa sob carvão a 1000 graus Celsius, seguindo a equação. Então, você tem a equação global, né? Carbono mais água produzindo monóxido mais hidrogênio. Considerando as seguintes etapas. Então, eu tenho 3 equações aí, cada um com seus ΔH padrão de formação. Calcule o valor do ΔH padrão de formação para a formação do gás de água, que é, logicamente, a etapa 1, e classifique a reação do ponto de vista termodinâmico, né? Se ela vai ser uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica, tá? Então, entendido isso, vamos transferir aqui as informações para o quadro e aí vamos desenvolver o nosso raciocínio. Bom, pessoal, então veja só. Aqui nós temos a equação global que nós queremos alcançar, certo? Que é justamente a formação de vapor d'água, ok? Que é o CO mais H2O mais H2. E nós temos um ΔH desconhecido que nós queremos calcular. E para isso ele nos ofereceu essas equações com seus valores de entalpia padrão de formação. Lembrando que aqui não está em quilojoules,
por mol de reagente. Aqui é tudo bem, mas esse aqui tem 2 mol de reagente, 2 mol de reagente, daí o ΔH aqui não é 2 mol, ou na verdade não é mol, não é quilojoules por mol, é apenas quilojoule. Bom, então o raciocínio aqui é bem simples, é a aplicação da lei de Hess, e nós só vamos olhar para nossas equações e pensar o seguinte: o que eu preciso extrair dali? O que eu posso, o que eu não posso ter, né? A lógica seria essa. Então vamos destacar aqui para a gente não misturar as equações, ok? E eu posso pensar o seguinte: bom, eu quero inicialmente carbono, tá? Então carbono eu vou encontrar aqui na equação 1. E esse carbono eu preciso que ele esteja no reagente. E esta equação também me dá carbono no reagente. Então eu posso escrever a mesma equação sem nenhum problema. Vou escrevê-la aqui, ó. Carbono mais O2 vai produzir CO2. E eu vou deixar aqui o ΔH, padrão de formação, igual ao que já está lá. Menos 393,5. Ok? 393,5. Está lá. Deixa lá ele bonitinho. Vamos agora ao nosso segundo ingrediente, que é o H2O. Ok? O H2O. Eu quero H2O no reagente. Tem um óleo aqui, não tem H2O, não tinha aqui. Na segunda equação eu tenho H2O, só que o H2O ele está no produto, tá? Então eu preciso que ele vá para o reagente. Para isso eu vou ter que fazer o quê? Inverter a equação. Então eu vou pegar esta equação e escrever ela de trás para frente. 2H2O vai produzir 2H2 mais O2. E, logicamente, o ΔH padrão de formação dele, se era negativo, vai ficar positivo. Então, fica mais 483,6. Beleza. Tá tudo certinho? Tá, não. Por que que não tá, professor? Porque eu preciso de 1 mol de água. Minha equação me oferece 2 mol. E agora, professor? Bom, aí você tem que fazer o que a matemática lhe diz. Você tem 2, só precisa de 1, corta no meio, não é isso? Então, vamos pegar a nossa equação, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. Consequentemente, nosso ΔH vai ser dividido por 2. Ora, agora, ao fazer isso, veja que eu tenho, corta esse com esse com esse, e aqui vai ficar 1 meio, tá? 1 meio de O2. 1 meio de O2. Pronto. Ok. Agora eu tenho 1 mol de água. Beleza. Agora está certo, né? Agora está tudo corretinho. Então eu já consegui água, consegui carbono, consegui água. Agora eu preciso de quê? Eu preciso do monóxido, já que também na minha equação já tem o hidrogênio. Está aqui o hidrogênio. Então minha equação, eu vou precisar de monóxido de carbono no produto. E me sobrou a equação número 3, tá? Eu já usei a 1 e utilizei a 2, agora eu vou utilizar a equação número 3, onde ela me oferece o monóxido de carbono. Só que, mais uma vez, vamos enfrentar um problema. O monóxido é produto e aqui eu tenho o monóxido como reagente. Bom, aí para isso existe a lei de Hess, né? A gente inverte a equação para que esse cara que está no reagente se torne produto. Então vamos escrever aqui, ó. Começa por 2 CO2, aí vai produzir 2 CO mais O2. Ah, professor, e aí o ΔH desse cara aqui, ó, ΔH padrão de formação, vai ser quanto que ele diz aqui? Fiz a inversão, troca-se o sinal. E aí vai ficar mais 566, ok? 566. Ah, professor, então agora está tudo certinho. Tá não. O que aconteceu aqui, ó? Você vai observar que lá na minha equação eu preciso de 1 mol de monóxido. A minha equação ele oferece 2 mol. Então vou precisar dividir esse cara por 2, dividir esse cara por 2, esse cara por 2. Consequentemente, o ΔH também vai ser dividido por 2. Ok? Muito bem. Feito isso, eu tiro esse com esse. E aqui vai ficar 1 meio. Vamos somar agora aqui essas equações, ó. Vamos somar essas equações. Tenho um carbono aqui. Então eu já vou botar esse cara aqui, ó. Ok? Veja que esse oxigênio que está do lado do reagente, certo? Ele é uma unidade.
E você tem aqui meio mol de oxigênio mais meio mol de oxigênio. Meio com meio dá 1. E 1 no produto elimina 1 no reagente. Então, esses dois caras aqui eliminam esse oxigênio aqui. Acompanhou? 1 mol de reagente, meio com meio dá 1 mol de produto. 1 mol de reagente elimina 1 mol de produto. Muito bem. Agora, veja que 1 mol de CO2 que está no produto pode ser eliminado com esse 1 mol de CO2 no reagente. Esse elimina esse. Bom, e nós ainda temos o quê? Nós temos a nossa água, que está aqui, ó, H2O. E do outro lado, o que é que sobrou? Sobrou 1 mol de H2, 1 mol de H2, mais 1 mol de monóxido, que é justamente a equação que nós conseguimos ali. Então, se eu conseguir, somando as equações parciais, ou as etapas da reação, encontrar a minha equação global, né? A ordem aqui não vai alterar, tá certo? CO mais H2, H2 mais CO não vai fazer diferença. O importante é que tenha 1 mol de carbono, 1 mol de oxigênio, 1 mol de hidrogênio, 1 mol de monóxido. Bom, se eu fiz isso, então quer dizer que se eu somar esses caras aqui, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o ΔH padrão de formação desta equação química aqui. Bom, como eu não vou poder virar página, eu vou limpar o quadro e aí você acompanha comigo aqui o raciocínio. Olha só, pegando agora, já fechamos a equação, vimos como somar aquelas equações, dava aqui a nossa equação global. Agora nós vamos pegar aqui só a questão dos valores de ΔH. Né? Então, ΔH padrão de formação é o quê? É o ΔH da primeira equação, menos 393,5, mais o ΔH da segunda equação, que foi 486,6 dividido por 2, dando 483,6 dividido por 2 dá 241,8. Beleza. E tínhamos o 566 dividido por 2, que dá 283. Bom, agora, a primeira coisa aqui é você lembrar que é meramente matemática, 393,5, e você soma aqui os valores positivos, tá certo? Você tem ali 283 mais 241,8, o resultado tem que ser 524,8, tá? Positivo, 524,8, conferindo aqui, né? 524,8 positivo, que foi a soma desses dois valores positivos. Ora, aqui mais com mais vai dar mais, e aqui mais com menos vai dar menos. Então, o ΔH padrão de formação só pode ser o quê? Menos 393,5 mais 524,8. Tá? Bom, fazendo aqui, aí logicamente você subtrai, dá aqui o saldo maior, ok? Menos 393,5. 393,5, você vai ter 131,13. ΔH padrão de formação vai ser de 131,3. Ora, lembre-se que o maior módulo é positivo, então minha resposta tem que ser positiva. Lembrando que aqui a gente está calculando, lógico, em quilojoules, não é isso? Em quilojoules. Pronto, então veja só que você analisou, tá? Na verdade, você conseguiu chegar na equação global, conseguiu chegar na entalpia padrão de formação e pode afirmar aqui que o processo é endotérmico, já que você tem aqui um ΔH positivo. Bom, pessoal, então para o nosso vídeo aqui não ficar muito longo, né, mas o mais importante aqui era a gente ter resolvido hoje questões da lei de Hess, tá? E aí a gente fecha esse vídeo com essa explicação. Outros problemas que envolvam a lei de Hess são similares se você não está dividindo, você está multiplicando. Basicamente, ali você tem que fazer as inversões dos reagentes, das equações químicas, caso você queira que um reagente vire produto e vice-versa. Tá? Então, o básico da lei de Hess a gente viu aqui nessas questões. Então, a gente vai fechar nosso vídeo por aqui, para que você possa treinar nas listas de exercícios que estão disponíveis aí, para que você consiga resolver todos os problemas que você precisa nessa parte de termoquímica, ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Boa sorte e bom estudo.